Muito bem, já estamos na quarta-feira. Espero que você esteja bem, esteja firme na fé, esteja confiante nesse Deus que nos chama a confiar, a não termos medo, porque Ele é a nossa segurança, nossa rocha firme. E a palavra é também essa rocha firme, onde Ele nos chama a firmar os pés. Vamos a ela nessa quarta-feira que Deus preparou para nós, a palavra de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O coração deles estava endurecido. Como é difícil crer, não é? Porque crer exige abertura de coração, mudança para algo novo. A gente às vezes pensa que tem muita fé, mas na verdade tem o coração duro e não reconhece Deus quando Deus vem ao nosso encontro. Essa palavra que agora estamos meditando, ela se tornou uma palavra importantíssima para nós no contexto da pandemia. No dia 27 de março, o Papa, na Praça de São Pedro vazia, foi rezar com toda a humanidade, com todos os cristãos em especial, pelo fim da pandemia. Foi paradigmático, quer dizer, foi modelo aquilo. A praça vazia representando então a humanidade que se sentia completamente abandonada em relação à sua própria segurança. Parecia que o mundo estava desabando, o mundo fundado nas nossas confianças, na confiança na nossa medicina, nas técnicas. Um vírus chegou e, se fosse mais forte, poderia ter dizimado a humanidade. Era uma provação tão grande, não esperávamos isso, mas Deus estava nos ensinando, embora não tenha sido Ele que mandou a pandemia. Deus não faz essas coisas. Ele estava nos ensinando a estar com Ele na vida, a não colocarmos a nossa confiança em coisas falsas. Essa palavra aqui fala que Jesus os enviou para outra margem, para atravessarmos para outra margem, para sairmos dessas margens em que estamos, as margens das falsas seguranças colocadas no dinheiro, nas ambições, as margens das mentiras, dos ódios, e passarmos a outra margem, a margem do reino, da fraternidade, do amor, do bem, da verdade. Custa, é uma travessia, porque o coração é endurecido e parece então com um mar tempestuoso. A gente parece que fica cansado de remar, parece que a gente não muda, que a humanidade nunca vai mudar, mas Deus olha para nós e vem ao nosso encontro. Ele viu os discípulos cansados de remar e foi ao encontro deles, mas eles não reconheceram Jesus. O coração, quando está endurecido, muitas vezes não reconhece Deus que vem ao nosso encontro. A gente pensa que Deus mais se parece com uma ilusão. Eles pensaram, é um fantasma, porque o coração estava endurecido. Mas então Jesus diz uma das frases que mais aparece em toda a Bíblia: "Não tenhais medo, sou eu." O nome de Deus dado a Moisés: eu sou aquele que é,
Eu sou aquele que permanece para sempre. Vocês só serão em mim. Vocês só existirão a partir da minha existência. Mas eu sou, e vocês podem confiar que serão, que existirão em mim. Mas tem que confiar em mim. Coragem, tenham coragem. A pandemia nos chamou então a um novo paradigma, um novo modelo, a ir para uma outra margem. O Papa lembrava, ou aprendemos a ser irmãos porque estamos na mesma barca, ou vamos aprender que se salvam todos ou não se salvará ninguém. Se continuarmos nesse mundo egoísta, onde cada um pensa em si, em acumular para si, o mundo vai acabar, porque o mundo não aguenta isso. Alguns tendo bilhões e outros vivendo na miséria. Um mundo que vai sendo poluído, destruído, as matas destruídas, porque alguns querem transformar tudo em abundância de dinheiro. O mundo não aguentará. Ou vivemos a fraternidade, ou aprendemos que somos irmãos, ou a barca não chega na outra margem. Mas ele diz, coragem, sou eu tenho para vocês a vida verdadeira, mas apostem em mim, desendureçam o coração. Rezemos, meus irmãos e irmãs. Senhor, nós apresentamos ao Senhor o nosso coração endurecido. Deus, como é difícil sermos de verdade cristãos. A gente ainda traz tanta coisa que não nos deixa chegar à outra margem, a margem do reino que o Senhor nos convida. Preferimos ficar nas nossas falsas seguranças, cansando-nos de remar contra a corrente da vida que vai em outra direção. E o mundo também se esgota por causa de nós. Deus, ajuda-nos a ir além, perdoa-nos, converte-nos, ajuda-nos nesse processo difícil de sermos mais fraternos, de nos amarmos mais, de sermos verdadeiramente irmãos, de pensarmos um outro modelo de vida e de mundo, em aquele que o Senhor ensinou. Isso vos pedimos com confiança. Ajuda-nos a vencer todo medo. Amém. Então vamos pedir agora que Deus nos abençoe com confiança. Entregue-se a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Coragem. Até amanhã.